Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está em busca de informações para ter um parto normal o mais tranquilo e confortável possível. Se essa é mesmo você está no lugar certo, porque nesse vídeo eu vou te passar 3 passos, 3 formas muito simples de diminuir a dor do parto e assim conseguir ter um trabalho de parto mais confortável e mais leve. E essas dicas que eu vou trazer aqui são tão simples, tão fáceis de aplicar, que só de saber que elas existem, eu tenho certeza que no final do vídeo você vai estar se sentindo mais tranquila para passar pelo nascimento do seu bebê. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a se prepararem para o parto e alcançarem partos melhores. E antes de te passar essas 3 formas simples de diminuir a dor no parto, eu quero te contar um pouquinho do que eu passei nos meus 2 trabalhos de parto. Então, a primeira vez que eu engravidei, em 2014, como a maioria das grávidas, né, eu não me preparei muito para o parto. Eu achava, né, que o parto era aquele processo que ia acontecer do jeito que tinha que ser. Não tinha muita coisa que eu pudesse fazer a respeito, né? Então eu não fui atrás de muita informação para me preparar para o momento do parto. E aí eu tive meu primeiro parto e o que aconteceu é que eu não tinha nada, nenhuma ferramenta para me ajudar a lidar ali com as contrações, com o que eu estava sentindo no momento. Bom, resumindo, durante a minha primeira experiência de parto, eu não sabia nada que eu podia fazer para diminuir o meu desconforto e para ter uma experiência mais leve, mais tranquila. E aí, pouco tempo depois que o meu primeiro filho nasceu, eu engravidei novamente e eu estava decidida que dessa vez eu ia me preparar mais e eu ia tentar encontrar e pesquisar coisas que me ajudariam na hora do parto e principalmente coisas que poderiam me ajudar a diminuir a dor, né, diminuir o desconforto. E essas 3 dicas simples que eu vou passar aqui para você nesse vídeo são 3 coisas que me ajudaram muito durante a minha segunda experiência de parto e me ajudaram não só a diminuir o desconforto, diminuir a dor das contrações, mas também me ajudaram a ficar mais calma e mais tranquila. E a primeira dica é: evite tensionar o corpo durante as contrações. Eu gravei um vídeo muito recentemente aqui no meu canal, esse vídeo aqui, e lá eu explico de forma um pouco mais profunda esse conceito que eu vou passar aqui para você, mas se você não assistiu aquele vídeo, eu vou explicar aqui para você de forma bem resumida. Quando você tensiona o seu corpo durante o trabalho de parto, principalmente durante as contrações, as suas contrações vão doer mais. Elas vão doer mais do que elas estão programadas naturalmente para doer. Na verdade, as contrações, elas geram sensações e quando você tensiona o corpo, você intensifica essas sensações e intensifica também a sua percepção de dor. Tem um exercício muito simples que a gente vai fazer juntas para você entender isso na prática. Eu fiz esse exercício também no outro vídeo, mas aqui vai ser um pouco diferente. Nesse exercício, a sua mão representa o seu corpo e os dedos da sua mão representam o trabalho do seu útero, as contrações do seu útero. E o que a gente vai fazer é simular um corpo tenso durante o trabalho de parto, durante as contrações. Então, para isso, você vai tensionar a sua mão. E com a mão bem tensa, tá? A mão tem que ficar bem tensa para você conseguir entender. Você vai movimentar os dedos da sua mão, movimentando os dedos da mão enquanto a sua mão está bem tensa. Então, é como se você estivesse com o corpo tenso, enquanto o seu útero, que são os seus dedos, né? O movimento do seu útero, que está sendo representado pelo movimento dos seus dedos, está acontecendo aqui no corpo tenso. Então, você provavelmente já está sentindo aí bastante dor, bastante desconforto de tentar mover os dedos da sua mão com a mão tensa. Agora vem a parte chave desse exercício. Eu quero que você relaxe a sua mão e tente movimentar agora os dedos com a mão relaxada. Então, movimente os dedos com a mão relaxada e perceba a diferença. Perceba como é muito melhor mexer os seus dedos com a mão relaxada. É exatamente isso que você pode fazer no seu parto para ter um parto mais confortável. Manter o seu corpo relaxado para que o seu útero contraia de forma mais eficiente e sem trazer essa camada extra de dor que a tensão traz para o processo. Então, você percebeu aí, né, ao fazer o exercício, tanto de dor e de desconforto que você sentiu só de tensionar sua mão só um pouquinho. Então, imagina o que acontece se você fizer isso durante todo o seu trabalho de parto. Como o parto precisa de um tempo aí para acontecer, quando a mulher fica tensa durante todo o parto, durante todas as contrações, o que acontece é que depois de um tempo, depois de pouco tempo, ela já está exausta, ela já está muito cansada. Porque a tensão, além de trazer desconforto, ela também cansa, né? E isso é muito contraproducente no seu parto, né? Se depois de pouco tempo, de algumas horas, o parto está ali começando, você já está exausta, você já está cansada só porque você está tensa. E é por isso que é essencial
que você mantenha uma postura relaxada durante as contrações, que você preste atenção ali no seu corpo, que você preste atenção em como você está fisicamente quando você estiver passando pelas contrações. Além disso, quando você tensiona o seu corpo, você dificulta a descida do bebê. Porque pensa, o bebê, para ele nascer, ele precisa atravessar o seu corpo, ele precisa atravessar o seu quadril. Se você ficar tensa, você fecha o seu corpo. Isso deixa o processo mais difícil. O bebê ele vai ter que fazer mais pressão no seu corpo e aí o processo vai demorar mais para acontecer, vai gerar mais dor, vai gerar mais desconforto. Então, o ideal é que você abra o seu corpo para que o seu bebê consiga atravessar o seu corpo de forma eficiente. Tem uma frase que eu ensino para as minhas alunas que ajuda muito elas durante o parto a lembrar disso, a lembrar de manter uma postura relaxada durante as contrações. A frase é essa daqui: quanto mais eu relaxo, mais o meu corpo se abre. Eu tenho certeza que se você pensar nessa frase, se você refletir sobre ela na gestação e lembrar dela na hora do seu parto, você vai lembrar da importância que é manter uma postura relaxada durante as contrações, você vai conseguir relaxar mais o seu corpo e isso vai te ajudar a ter um parto mais confortável. A segunda forma muito simples de diminuir a dor na hora do trabalho de parto é fazer uma respiração consciente durante as contrações. Respirar de forma adequada. Também já fiz um vídeo no meu canal aqui explicando uma técnica específica para usar no trabalho de parto, uma técnica que eu ensino também para as minhas alunas. Se você quiser entender essa técnica, dá uma olhadinha no vídeo depois. Mas aqui eu quero te explicar por quê. Por que fazer respiração consciente vai ajudar a diminuir a dor? O que acontece é que através da respiração consciente você consegue ter um certo controle sobre o seu sistema nervoso e ativar o que a gente chama de sistema nervoso parasimpático. E o sistema parasimpático nada mais é do que um grupo de nervos que, quando está ativado, tem vários efeitos no seu corpo, incluindo o efeito de relaxamento e o efeito da liberação de endorfinas. Você provavelmente já ouviu falar de endorfinas, né? Que são as morfinas endógenas, ou seja, as substâncias da mesma família das morfinas que são produzidas no nosso corpo, e essas substâncias elas têm um efeito analgésico e também elas têm um efeito de trazer bem-estar. Então, quando você respira de forma adequada, você ativa o sistema nervoso parasimpático. Isso traz relaxamento e estimula a liberação de endorfinas que vão ajudar você a se sentir mais confortável durante o processo. E também tem o efeito bola de neve, porque quando você respira de forma adequada, você estimula o parasimpático e o parasimpático estimula relaxamento. E quanto mais relaxada você fica, menos dor você sente, por causa do que eu expliquei aqui na primeira dica. Então, quando você faz uma respiração adequada e controlada durante as contrações, você diminui a dor através desses dois mecanismos que eu expliquei. E antes de passar para a terceira forma de diminuir a dor do parto, eu quero dar um recado bem rapidinho para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão gostando. Esse conteúdo que eu tô trazendo aqui é parte de uma das aulas do meu programa de preparação para o parto, que é o Guia Nascer Suave. Se você tá gostando desse vídeo, eu acho que você vai gostar de conhecer esse programa. E para isso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha depois. E agora, voltando para a terceira dica, que é mantenha o corpo inclinado para frente durante as contrações. Então, tente manter uma postura verticalizada e inclinada para frente. Quanto mais você conseguir inclinar para frente, menos dor, menos desconforto você vai sentir na hora da contração. E por que isso acontece? Trouxe esse modelinho aqui de pelvis para tentar explicar um pouquinho melhor. Então, aqui tá o seu quadril, a sua pelvis, né? Os ossos da sua pelvis. E aqui está o bebê que vai atravessar a sua pelvis durante o parto. Então, o útero contrai e cada vez que o útero contrai, a cada contração, o útero impulsa o bebê um pouquinho mais nesse sentido. E aí, repare que quando o útero contrai, ele empurra o bebê nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Então, o bebê, ele vai pressionando os nervos aqui dessa região aqui, dessa parte de trás do seu quadril. E por isso, você vai sentir desconforto nas suas costas. Não sei se você já ouviu falar, né? Já ouviu de relatos de mulheres dizendo que durante as contrações elas sentiam dor nas costas. E isso acontece por causa disso, porque o útero empurra o bebê nesse sentido. E aí o que acontece é que se você fica deitada o tempo inteiro na hora do trabalho de parto, assim, nas suas costas, você vai aumentar a pressão do bebê aqui nessa região e assim você aumenta também a dor e o desconforto. Pode fazer esse teste na hora do seu parto. Passe ali por algumas contrações deitada na cama.
sentindo a contração enquanto você está deitada e perceba o quão ruim é, o quão difícil que é. E se você, ao invés de ficar deitada totalmente o tempo inteiro nas suas costas, você ficar verticalizada e principalmente se você ficar inclinada para frente, você vai diminuir essa pressão aqui do bebê, né? Então, durante a contração, a pressão que o bebê faz nessa região vai diminuir um pouco e a contração vai ser menos dolorida. Vou colocar aqui uma imagem para você ver isso de novo. Então, veja aqui nessa imagem uma mulher deitada e pense aí um pouquinho sobre o quanto de peso que esse útero e esse bebê estão fazendo aí na região da espinha dela, na parte de trás do corpo dela. E agora eu vou colocar a mesma foto um pouco inclinada. E repare como só de olhar essa imagem você já consegue perceber que o desconforto, que a pressão ali naquela região da parte de trás do quadril vai ser menor se você manter o seu corpo inclinado para frente durante as contrações. E como que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, ficar de pé inclinada sobre a cama ali do hospital, né, sobre a maca. Então você pode trazer a cama, a maca para uma altura um pouquinho mais elevada, para que você consiga inclinar sobre ela e de preferência soltar o peso da parte superior do seu corpo em cima dessa superfície. Quanto mais você conseguir soltar o peso do seu corpo da parte superior aqui, né, da parte de cima do seu corpo, sobre alguma coisa, mais você vai conseguir relaxar também. Então você pode tentar inclinar sobre a cama, né, mais elevada, ou você pode também usar uma bola de pilates. Nesse caso você pode ficar de joelhos ou no chão ou em cima da cama e usar a bola de pilates ali de apoio para a parte superior do seu corpo e soltar o seu corpo em cima da bola. Então dessa forma você vai conseguir, além de manter a postura, né, inclinada para frente, você também vai conseguir soltar o seu corpo e relaxar mais. Eu espero de verdade que essas dicas simples que eu trouxe aqui possam te ajudar de alguma forma na hora do seu parto. E eu quero finalizar indicando 2 vídeos do meu canal para você assistir depois. São os 2 vídeos que eu mencionei aqui. O primeiro é esse, onde eu falo sobre como a tensão atrapalha o parto e traz mais dor para o processo. E o segundo é o vídeo com a técnica de respiração consciente para o trabalho de parto. Vou deixar os 2 aqui na tela para você assistir depois e eu vejo você no próximo vídeo.